Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse bate-papo eu conto com a presença do Ivan Pereira, da Educa. Ivan, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer todo nosso, Ivan, e principalmente para falar de educação. Aqui o Papo Cloud já houve diversos episódios falando sobre esse tema, principalmente juntando o que a gente gosta bastante, né, de educação e tecnologia. E educação sempre tem um espaço aqui, um carinho muito especial na nossa plataforma do Papo Cloud, no nosso podcast como um todo, porque a educação é que transforma toda a sociedade, transforma tudo, né? Só tem coisa boa quando a gente vai falar de educação, ainda mais vocês, Ivan, que tem transformado a educação de uma forma totalmente diferenciada, que é trazer renda e acessibilidade a um conteúdo tão importante. Mas, Ivan, eu não vou dar nenhum spoiler aqui não da plataforma, mas eu gosto sempre que meus convidados se apresentem um pouquinho falando sobre a sua trajetória de carreira, o que tu já fez, né, para a gente poder te conhecer um pouco mais. Por favor, Ivan. Claro, bom, eu apesar de não parecer tão velho assim, eu estou já trabalhando com startups e venture capitals faz mais de 14 anos já, então eu desde o começo desse mercado no Brasil, eu já estava participando, vendo as primeiras startups, os primeiros rounds de investimento de VCs no Brasil. E desde então, eu sempre me apaixonei por esse mundo de imaginar empresas e construir novas soluções para problemas que a gente enxerga na sociedade. Isso sempre me moveu. E durante todo esse processo, todo esse trajeto, a maior parte dele eu vivi dentro da MindLab. Então, a MindLab é hoje a maior social tech do Brasil e caminhando para se tornar a maior social tech da América Latina, que é a empresa que é dona da Educa. Então, a Educa é um dos produtos que a MindLab tem, que é o nosso objetivo. A gente trabalha para resolver os débitos do passado, né, e educar para o futuro. Então, educar para o futuro, essa parte que a gente fala de tudo que a gente fez com o Projeto Mente Inovadora, que é a parte de que a gente ensina habilidades cognitivas e socioemocionais e jogos de raciocínio dentro da sala de aula, soft skills. Só que na época, quando a gente começou, lá em 2009, ninguém sabia o que era isso. Então, 5 milhões de alunos depois, a gente parou e começou a olhar e falou: 48 milhões de estudantes na educação básica é muita gente, é um problema muito grande para resolver, mas a gente vem lidando bem com esse problema. Agora, a questão dos 40 milhões de pessoas nas margens da economia que a gente tem hoje no Brasil, depois da pandemia, isso é um problema emergencial, até pelo Ministério da Economia, eles falavam, Carlos da Costa. Então, essa situação precisa ser resolvida o quanto antes, porque se a gente não conseguir imaginar ou encontrar uma solução de trazer essas pessoas que estão às margens da economia de volta para a economia, a gente não vai conseguir progredir como nação. Porque você imagina o quanto que a gente gasta de recursos por decorrências de toda essa questão da falta de inclusão produtiva. Sim. Então, a violência, questões da saúde e tantos outros fatores que a gente gasta horrores de dinheiro ao invés de estar, de fato, resolvendo o problema central. Então, foi assim que a gente comprou a Educar, que era primeiro esse Netflix de educação, que tinha muitos cursos, mas sempre o foco em mais cursos e mais cursos técnicos. A gente transforma uma ferramenta de inclusão produtiva. Então, hoje, a Educar, ela é um guia para levar pessoas para gerarem renda, para se inserirem na economia. Então, uma ferramenta de inclusão produtiva. Então, a pessoa entra, ela declara qual que é, de fato, escolhe uma trilha para poder chegar à renda e, durante esse caminho, ela recebe cursos, por exemplo, desde como fazer o bolo, como vender o bolo, como criar uma marca na internet, como poder vender pela internet, como precificar, até conectando ela com plataformas onde ela pode vender e ferramentas que podem ajudar ela nesse processo, preenchendo as lacunas nessa jornada dela. Então, nosso objetivo aí até final de 2024 é colocar 1 milhão de pessoas de volta na economia. Caraca, velho, e você contando essa trajetória fica bem interessante porque, de fato, todas essas etapas que você citou, não só aprender a fazer bem feito, mas as outras cadeias, né, que vêm depois, como posicionar a marca, como você realmente chegar e levar o teu produto, né? Você citou o bolo, mas, enfim, é só um exemplo, tem vários, poderia ser qualquer, mas essa jornada que é interessante, onde realmente gera liberdade para aquela pessoa, né? Porque, poxa, a gente vê, tem tantas pessoas muito bem habilidosas,
mas falta aquela conexão, falta aquele empurrãozinho, ou no caso, falta aquela conexão com o restante da cadeia. Então faz parte, sim, compreender que não é só saber fazer bem, mas compreender todo o relacionamento que vem antes, durante e depois da cadeia produtiva. Seria isso? Porque a parte técnica no final ela é a mais fácil de você resolver, ela é a mais clara. O resto que é difícil. Você vai falar com as pessoas que estão tentando ganhar uma grana extra, vendendo qualquer coisa, você vai perguntar para a pessoa se a questão é... você acha que seu principal problema é ter a técnica, a pessoa às vezes até responde que sim, mas você percebe que não é. Porque o que é mais fácil para a pessoa que faz esse tipo de trabalho sempre é melhorar a técnica. Sim. Não necessariamente aprender a parte que é difícil para ela, que é como que eu me relaciono com meus clientes, como que eu vendo, como que eu trabalho minha marca, esse tipo de coisa, que é a parte que ela tem menos conhecimento. A gente sempre vai para onde a gente tem mais domínio, naturalmente. E aí, nesse papel de vocês de chegarem a essa marca de 1 milhão, também tem um esforço muito grande, né? De vocês conseguirem capitanear mais pessoas e ver o valor da plataforma. Ivan, tem alguma média de pessoas que buscam mais algum tipo de curso ou estão num estágio um pouco mais avançado, estão ainda na parte mais de técnica, daquela habilidade mais mão na massa, ou o perfil de vocês já está um pouquinho mais avançado, já está nesse estágio um pouco mais à frente? Como é que é esse perfil para chegar a esse 1 milhão de pessoas? Não, a gente tem, na verdade, a maior parte das pessoas que ingressam na plataforma também no começo, assim, tentando descobrir o caminho delas, recomeçar muitas vezes. Acho que esse é um dos maiores desafios, né? As pessoas realmente não têm clareza de o que fazer. Quando eu tive essa experiência durante o Customer Development, ou seja, quando a gente estava desenvolvendo a plataforma, tentar entender as pessoas, pré-pandemia ainda, de ir nas filas, na Lapa, nas agências de emprego, para tentar entender o que essas pessoas querem, quais são os hábitos dela, como que elas trabalham, o que acontece. E foi muito curioso perguntar para as pessoas, se você tivesse uma varinha mágica e pudesse criar qualquer coisa para resolver o seu problema, o que você criaria? Em sua grande maioria, as pessoas responderam um guia. Alguém que me mostrasse o que eu tenho que fazer. Eu não preciso que me deem de mão beijada. Eu só preciso saber o que eu preciso melhorar. Por quê? Porque a experiência delas eu chego na fila, eu entrego o currículo no final e eu recebo aquele famoso entraremos em contato com você. Nossa, pai. Nada. Ninguém nunca entra em contato, ninguém fala o que você precisa melhorar, ninguém mostra para você um caminho. E essas pessoas estão desesperadas para recomeçarem a vida. Ainda mais depois de toda a questão do Covid, que fez sumir muitos trabalhos, destruiu as pessoas, muitas pessoas. Então, recomeçar, reencontrar um caminho, esse é o principal. A maioria das pessoas que estão dentro da plataforma. Os duas maiores verticais que as pessoas acessam são artesanato e confeitaria. Ou seja, confeitaria não, gastronomia. Porque no final do dia são coisas que você consegue fazer de casa e você consegue fazer de maneira flexível, ou seja, qualquer horário. Você consegue vender para vários lugares. Então, isso dá uma liberdade importante para as pessoas, principalmente para aquelas que estão tentando complementar a renda, que são muitas também. Cara, mas essa tua pergunta, e é curioso ter essa resposta eu gostei da analogia da varinha mágica, né? E de fato mostra que se a gente conseguir entregar esse guia, e esse guia ele for acessível, né? Não, eu não estou falando a acessibilidade nem econômica, financeira da plataforma em si, mas especificamente da jornada, né? De ser fácil a aprendizagem, ter uma didática boa. Como é que vocês, então, conseguem criar um conteúdo que consiga realmente se tornar um guia? Porque, enfim, ensinar, também existe uma técnica de ensinar, existe também, não é só mostrar, tem todo um conhecimento por volta disso. Como é que vocês criam esse conteúdo para atingir esse objetivo, de realmente ser um guia que a pessoa possa ser, porque, afinal do dia, tem que ser autodidata, né? Minimamente tem que ter um conhecimento ali para poder seguir sozinho uma jornada. Mas como é que vocês pensam justamente nessa jornada do aluno de vocês para passar essa sensação de guia e guia fácil? Acho que você falou uma coisa de ser autodidata. Acho que mais de ser autodidata é ser autossuficiente. A pessoa pode até precisar de apoio para aprender as coisas e precisar de ajuda, mas ela precisa querer construir o caminho dela. Então,
As pessoas, muitas vezes, o principal questão dessas pessoas que estão nessa situação é que elas estão para baixo. Elas não acreditam muito mais que existe um caminho, não sabem muito bem o que fazer. Você imagina, no Brasil a gente tem uma coisa que é uma jabuticaba, né? Só tem no Brasil. Uma coisa Sim. que a gente não entende. Existe o chamado desalentado. Então não é desempregado, é desalentado. Desalentado significa aquele sem esperança, que é a pessoa que está há 2 anos e meio procurando emprego e desistiu. Isso tem uma demografia determinada pelo IBGE hoje que chama desalento. Isso existe no Brasil, você imaginar esse tipo de pessoa. Então, isso mostra como que as pessoas estão realmente assim, machucadas, estão sem acreditar em si. Então, muitas vezes, o primeiro passo é você mostrar é possível, alguma coisa fácil, alguma coisa para levantar a pessoa. Depois, quebrar isso em várias etapas pequenas e fáceis e que você consiga engajando a pessoa no caminho e que ela consiga ir entendendo, que ela consiga achar facilmente as coisas que ela busca, às vezes as técnicas específicas que ela busca, que ela não precisa aprender tudo. Nosso objetivo, nós não somos uma escola. Então, eu não quero horas de estudo, eu não quero que a pessoa passe horas 3.000 horas acumuladas, né? Eu quero que a pessoa melhore de vida. Se a pessoa entrou na plataforma, viu uma receita, que ela nem entrou no vídeo, mas ela viu o negócio e viu um material de como vender e funcionou para ela, maravilha. A gente atendeu e resolveu o problema que a gente se propõe a resolver. Não é a maior parte dos casos. As pessoas engajam, Sim, ficam bastante na plataforma. E outra coisa que a gente tem feito a gente criou uma dinâmica de comunidade, onde a gente junta grupos de pessoas e vai carregando eles através das trilhas. Isso faz muita diferença das pessoas perceberem que elas não estão sozinhas. Ela acaba tendo essa sensação do pertencimento de um grupo, né? Porque são dores incomuns, mas também a conquista em comum, né, e a conquista compartilhada dá aquele gás, né, aquele extra mile que você se sente muito mais realizado e fala assim, poxa, eu consegui, outros colegas também conseguiram, então acaba meio que crescendo em conjunto, é uma grande família acaba se tornando, né? É que nem começar a fazer exercício. Boa. Você começa sozinho, é difícil. Eu faço triatlon. Então, no começo, eu lembro quando eu comecei, falei, meu, isso aqui não é pra mim. Não dá. Correr, distâncias, pelo amor de Deus. E muitas vezes é sozinho. Agora, quando você começa a treinar com um grupo, você começa todo mundo passar pelas mesmas coisas junto, você percebe, tipo, outra pessoa falando pra você isso acontece, mas tá tudo bem, daqui a pouco melhora, você fala, pô, tá bom, ainda bem. Sou tão pouquinho, eu pertenço a isso. Porque senão parece que você é a única pessoa no mundo que tem dificuldade de vender, você é a única pessoa no mundo que criou um negócio, que fez um produto e está com dificuldade de vender, você é a única pessoa que tem vergonha de falar com o cliente. Não é. As pessoas muitas vezes precisam ser lembradas disso, porque a gente sempre se sente... Daquele negócio, como tem muita gente, né, no Instagram que finge que se sente a última bolacha do pacote, tem muita gente que se sente nessas situações a pior coisa do mundo, sabe? O último. Então não é assim. As pessoas precisam voltar a acreditar nelas e esse é um passo principal e importante do que a gente faz, de mostrar que é possível. E aí conduzir essa pessoa por uma experiência que seja fácil, tranquila e que seja gostosa, que seja rápido para ela. Que ela possa acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, né? Então a plataforma ela é super simples, como você disse, a acessibilidade é fundamental, inclusive em termos de estrutura, não pode ser um celular hiper complexo ou nada de outro mundo. Sim. Então, não dá para imaginar que nossos usuários só vão usar iPhone. Longe disso, exato. Né? Pelo contrário. Então, a gente sempre pensou e criou estruturas para isso, para poder atender as pessoas da melhor forma possível. Cara, fantástico essa tua colocação, Ivan. E como é que funciona também? Existe alguma curadoria para quem quer criar um curso e postar na plataforma? Tem algum processo? Também tem algum guia ou melhores práticas? Como é que vocês acabam também trazendo essas pessoas para poder gerar esse conteúdo e que de fato sirva ao propósito com que vocês estão aí colocando e ter um conteúdo, né, de fácil aprendizado? Essa pergunta é muito boa, porque hoje 100% do nosso conteúdo é feito por nós mesmos. Então a gente produz dentro de casa 100% do nosso conteúdo. Inclusive a gente tem estúdios no escritório, toda a estrutura. Agora, uma história que acontece
com alguma frequência pessoas que foram estudantes da Educar. Então, a pessoa começou, gerou renda pela Educar e ela ficou tão boa que ela viu a mudança e ela começou a querer ensinar os outros e começou a dar cursos. Até que ela vem e fala, pô, eu conseguiria dar um curso na Educar, e a gente chama ela e ela vem e mostra para outras pessoas o que ela aprendeu e o que ela fez para poder ter sucesso. Então, é o ciclo completo, sabe? A pessoa sair da não renda, chegar na renda e ainda por cima conseguir ensinar outras pessoas e mostrar o caminho para as outras. Isso acontece com alguma frequência. Então, a gente tem exemplos que nem a da Carla Costa, entre outros, e toda hora aparece uma pessoa nova que está nessa situação, que mostra o impacto, de fato, e a efetividade do que a gente faz. Cara, isso é fantástico, porque é o famoso sabe fazer e orienta. É isso. E é a maior prova, né, de que realmente funciona, de que o impacto realmente acontece e como as pessoas se engajam com a comunidade de quererem ajudar as outras. Cara, isso é muito legal, porque realmente quem vai assistir um curso desse já vai atrás justamente daquela experiência, né? Que, poxa, ela também estava aqui, teve as suas dificuldades, passou pela plataforma, passou por toda essa jornada e agora está ensinando, né? Então, inspira muito mais também. Seria quase aquele... Na verdade, seria melhor do que aqueles programas, os originais, né? Que recebe aquele original, não sei o que lá, da plataforma. Esse aí realmente se torna algo muito mais... Cria da casa, poderia dizer assim? E o que eu acho maravilhoso é você ver que a pessoa continua muitas vezes fazendo as coisas que ela fazia. Então, pô, ela vem... A Carla, por exemplo, com um exemplo recente, emblemático, ela vende bolos de pote. Sim. Ela, apesar dela dar cursos... ela continua vendendo os bolos de pote, passando aplicando o método dela, que ela faz, de como que ela produz, como que ela vende, de uma maneira que caiba dentro da agenda dela, para ela poder ainda atender as necessidades da família dela, as agendas dela. E é super interessante, e ela continua tendo as questões dela de ter que superar os medos de vender, de ter que enfrentar essas coisas. Então, e o orgulho que ela sente, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. O orgulho que ela sentiu de colocar a doma, que é a roupa de cozinheiro, da Educar. Caramba. Que ela fala, para mim, isso foi uma marca. Eu consegui sair de assistir as pessoas usando e admirar aquelas pessoas para eu me tornar uma delas. Então, é um marco para a pessoa para mostrar como que ela conseguiu progredir, fazer coisas e agregar para outros na vida dela também. E isso é muito bacana. Você vê que existe esse senso de comunidade, de responsabilidade com os outros, com as outras pessoas dentro da plataforma. Isso é formidável. Cara, sem dúvida. E para vocês deve ser um orgulho danado, né? Ver isso acontecer e ter esse feedback de uma, vamos dizer assim, de uma não só usuária, né? Mas de uma contribuinte para a comunidade toda, fazendo a sua diferença. Isso deve encher de orgulho, né? Pô, eu fico emocionado todas as vezes. Eu virei mó chorão depois da Educar, porque toda hora aparece uma história, caramba, eu fico lá na sala, eu falo, meu, eu não vou sair do escritório da sala agora, porque eu fico emocionado com essas coisas. Mas, olhando para a empresa inteira, acho que o que sempre foi nosso objetivo é criar um futuro melhor para o nosso país e também para o mundo, né? Da gente poder criar ferramentas para as pessoas poderem se desenvolver melhor. Desde a educação básica até agora pessoas que estão tentando reingressar ou ingressar na economia. Então, isso eu sempre brinco que é muito mais legal do que acordar, ajuda muito mais a acordar para fazer isso do que acordar se a gente fosse para vender cigarro. Não que tenha alguma coisa necessariamente errada de vender cigarro, mas eu particularmente acho muito menos interessante do que você criar ferramentas que você esteja de fato ajudando pessoas a mudarem de vida, né? Então isso eu vejo que move todo mundo, 100% das pessoas dentro da empresa e faz muita diferença no dia a dia. Cara, sem dúvida. E de fato, às vezes você ensina uma coisa para uma pessoa e ela não necessariamente ela vai fazer aquilo ali que aprendeu, mas ali já deu um insight para ela, uma ideia nova, e ela vai pegar aquela habilidade nova, aquele novo skill que ela desenvolveu e vai aplicar num novo segmento. Por exemplo, você falou de bolo no pote, mas de repente vai uma outra pessoa a ensinar a crochê ou um outro tipo de doce ou qualquer outro tipo de área, mas aprendeu dali. E o desdobramento disso é praticamente infinito de a gente conseguir medir. Isso que é o legal da plataforma de vocês. Agora, Ivan, em relação a números que vocês têm hoje, né? Dá para a gente mensurar mais ou menos quantos usuários tem hoje, quantos cursos tem a plataforma, como é que está em relação
um raio-x hoje da Educa pra gente. Então, para dar uma ideia, a Educar tem mais de 5 milhões de pessoas cadastradas. Caramba. A Educar ela adiciona por mês na casa de 15 a 30 mil usuários para dentro da plataforma. A gente tem mais de 3.200 cursos disponíveis para os usuários e aumenta todo mês. Então, todos os meses a gente produz e adiciona novos cursos. E a gente já conseguiu ajudar mais de 50, desde que eu assumi, né? Ou seja, nesse 1 ano e meio, a gente já conseguiu ajudar aí mais de 50 mil pessoas a gerarem renda. Caraca. Agora, dúvida minha aqui que não estava na pauta, viu? O conteúdo que só tem aqui, só tem brasileiro ou tem pessoas de fora do Brasil consumindo? Dá para ter essa visão? Não, tem gente que consome de fora, mas são pessoas que falam português. A gente já teve conteúdo em espanhol. A gente tem essa ambição de levar essa ferramenta para a América Latina inteira. A questão primeiro, a gente quer fazer o Brasil muito, muito, muito bem feito. Então, esse marco de 1 milhão de pessoas para a gente é o gatilho para a gente falar, beleza, agora a gente pode levar isso para outros países de fato, como a ferramenta de inclusão produtiva. Como a parte do Netflix de educação, a Educar já fez exercícios em outros países que falam a língua espanhola, mas isso não é nossa prioridade agora, por enquanto. Então, nesse caso, vocês entendem que a inclusão produtiva, de fato, ela está associada não só a aprender, mas desenvolver habilidades, é isso? Sem sombra de dúvidas, a maior barreira são as habilidades socioemocionais, os soft skills. Você vai... E não é só para começar a gerar renda, é para tudo. Você vai contratar desenvolvedor, ou seja, programador. Sim. Você contrata o melhor programador do mundo. O cara é brilhante, uma máquina, maravilha. Aí você leva ele para trabalhar com os outros, o time inteiro volta e fala, tira esse cara daqui, meu. Por quê? Ah, não, ele não consegue trabalhar com ninguém, ele briga com todo mundo. Volta para a caverna. Contrata pelo cognitivo e demite pelo socioemocional. Não adianta. E para pessoas que estão microempreendendo, né, MEI principalmente, isso é fundamental. Porque quando a gente olha para o Brasil hoje, isso é uma coisa que é muito importante a gente ter consciência. Então, a gente olha para o Brasil e a gente vê 27 milhões de pessoas que têm carteira assinada. 27 milhões de pessoas que têm carteira assinada versus 40 milhões de pessoas que precisam começar a gerar renda. Caramba. Não existe a menor possibilidade do sistema conseguir absorver esse número de pessoas. Não existe. As pessoas conseguirem ingressar e começarem a gerar renda via um MEI é muitas vezes o caminho. Via essas plataformas, marketplaces e derivados, é microempreender mesmo. Ah, mas eles não são empreendedores. Tudo bem, não é questão de medir. Não vamos filosofar na palavra, né? No final do dia é o termo que você está usando, mas é a pessoa, ela realmente ser dona do que ela está fazendo e ter que se emancipar e seguir o caminho dela. Então, você produzir ferramentas que possam apoiar e dar maior segurança, apoio e aumentar a chance de sucesso dessa pessoa é fundamental. Fundamental. Porque não teremos outro caminho, pelo menos não em futuro próximo. Deus queira que um dia a gente consiga ter pleno emprego, todo mundo trabalhando dentro de empresas com a maior segurança possível. Ninguém fala que isso não é bom. Mas a questão é que a realidade, encaixar esse sonho com a realidade é muito, 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 muito difícil. Muitas vezes demora muito tempo. Então, nesse meio tempo, a gente faz o quê? A gente deixa 40 milhões de pessoas para trás? Não. Então, a nossa proposta é justamente que a gente acredita que esses marketplaces, com essas ferramentas novas que existem, essas novas maneiras de gerarem renda, junto com capacitação e apoio para essas pessoas e um guia, isso pode ser um ciclo virtuoso esperando o nosso país. E é isso que a gente está traçando para as pessoas. Cara, sensacional. E eu acho que talvez uma coisa que não dê nem para mensurar na plataforma é que às vezes você está aprendendo ali uma nova habilidade e você está colocando em prática na sua própria vizinhança, né? Porque você já vai procurar, de repente, comprar uma mercadoria, um insumo com o dono de um mercadinho, né? Ou uma dona de uma padaria. Aquilo tudo ali, no seu próprio bairro, às vezes a primeira região ou a primeira área do seu ciclo que é impactado positivamente pela sua transformação.
Então, essa forma que vocês estão direcionando dentro da plataforma, de ser um guia, vai muito além, cara. E esse dado vocês, não sei se vocês conseguem mensurar isso, mas vocês conseguem perceber Ainda que o impacto não. é muito mais do que vocês estão fazendo? A gente vai chegar lá, mas ainda a gente não mensura, mas a gente acompanha e olha, por exemplo, via métricas imaginando quanto que as pessoas estão gerando por mês de renda, é quanto de dinheiro foi reinvestido, reinserido dentro da economia. Porque quando você olha para o impacto que é gerado por pessoas gerarem renda, é que no final do dia são mais pessoas consumindo e gerando maior arrecadação, que gera mais recurso para o governo poder reinvestir para poder resolver esse problema. Então, Exato. no final do dia, e mesmo para empresas, porque a gente trabalha com empresas, a gente trabalha com o governo também para pensar justamente em como ampliar e conseguir atingir maiores números de pessoas com essa plataforma, porque hoje a gente cobra diretamente do usuário. Então, não são todas as pessoas que conseguem pagar, óbvio. Quando você olha, você precisa de R$30 por mês para poder pagar a plataforma, parece um número irrisório, mas para quem está nessa situação, não é. Não, não é. E a gente vê e sente, conversa com as pessoas e procura uma maneira de criar engenharias financeiras, inclusive trazendo as empresas e o governo para o jogo, para como que a gente consegue financiar essas pessoas e abrir e ajudá-las a terem acesso à plataforma. Porque a gente sabe o quanto que isso vale para elas, o quanto que isso muda o jogo para elas. Então, por exemplo, a Ambev. Com a Ambev, a gente fez um trabalho durante o carnaval que eles, quando o carnaval foi cancelado, eles sabem que eles têm muitos catadores de latinhas que trabalham com eles. Sim. E eles não iam ter trabalho durante o carnaval, que é um período crítico para eles. Só um pouquinho que a gente pode fazer. Eles pegaram e disponibilizaram a plataforma da Educar para eles encontrarem outras ferramentas, outras maneiras de encontrarem renda nesse meio tempo. Isso é super bacana. Você imagina, quando você olha o artigo 205 da Constituição, ele fala sobre a educação ser um dever do Estado e da família, mas uma responsabilidade da sociedade como um todo. Então, essa é a parte que eu acho que a gente esquece muitas vezes. A gente deixa o fardo no Estado, o fardo, né? Não, a família e o governo que tem que resolver isso. Não, o governo que tem que dar escola, o governo que tem que dar educação, o governo que isso. Mas esse fardo tem que ser dividido muitas vezes, porque não necessariamente só o governo pode fazer isso. A gente pode trazer soluções e apoiar. Sim. Então, esse caminho de como que a gente consegue gerar esse movimento para levar 1 milhão de pessoas para a renda e trazer outras empresas, trazer pessoas para participarem, apoiarem e acelerarem esse processo com a gente, levarem isso para cada vez mais pessoas, isso tem sido importantíssimo, porque a verdade, a gente não vai conseguir também oferecer de graça para todas as pessoas, porque a gente é uma empresa 2,5 que eu falo, que a gente é para fins lucrativos, mas o nosso fim é impacto social. Por que a gente tem fins lucrativos? Porque a gente continua perpetuando o nosso impacto. Sim. Então a gente não depende das benesses de ninguém para poder efetivamente gerar o impacto que a gente precisa, que a gente visa gerar. A gente consegue fazer isso a partir do nosso lucro, a partir da nossa operação. Então, porque a MindLab começou para ser uma ONG, é que deu terrivelmente errado, a gente virou uma startup. E aí, né, já viu, virou toda essa loucura que a gente viveu nesses últimos anos. Então, esse lado de trazer e conseguir articular outros players é muito importante. Cara, fantástico, sensacional, Ivan. Eu acho que o propósito está muito claro e o objetivo também, e os resultados estão aí, né? Nitidamente bem consolidados. É uma plataforma que está trazendo um diferencial enorme e já tem o seu diferencial. Não é simplesmente, para quem está vendo ou nos ouvindo, não é um cursinho. Se você chegou até aqui e está achando que é um cursinho, cara, volta, rebobina aqui o nosso episódio. Não é um cursinho, é muito além, é um impacto social de verdade. Agora, Ivan, a última pergunta que eu faço aqui de encerramento para os meus convidados, que cria todo esse pano de fundo tecnológico aqui do Papo Cloud, e que a resposta ela não precisa ser nem técnica, nem da área de conhecimento tecnológico, nada disso. Vem do coração, vem o que você pensa e acha sobre o tema. Então, bora lá. Para o Ivan, o que é essa tal da computação em nuvem? Olha, acesso para todos.
Você Olha poder aí. colocar coisas em nuvem, processar sem precisar criar estruturas, isso foi o que me possibilitou a criar soluções minha vida inteira. Eu não precisei criar sistemas de servidores próprios em nenhum lugar. Eu consegui fazer tudo que eu desenvolvi na minha vida inteira, todos os produtos digitais que eu desenvolvi outros, eu fiz N coisas, tudo que eu fiz, eu sempre consegui fazer rápido, escalar rápido e tornar isso acessível para muitas pessoas, porque era feito em nuvem. A nuvem, de fato, mudou a maneira que a gente interage com produtos e que a maneira que a gente desenvolve. Sem ela, isso não seria possível. Mas blockchain, caramba, sim, mas a maioria dos nodes ainda estão rodando em cloud, não adianta. Então, calma. A gente vai chegar lá, mas ainda IFPS ainda não chegou e tudo isso, a gente está rodando tudo em cloud. Vai continuar por algum tempo ainda. Maravilha, Ivan. Cara, adorei demais o bate-papo aqui. Fantástico. Acho que a tua experiência e o que vocês estão fazendo aí dentro está revolucionando sim, está tendo um impacto na nossa sociedade. Força, continue e conte aqui com o Papo Cloud para divulgar mais cases de sucesso como esse. Portas abertas, volte sempre, viu, Ivan? Muito obrigado, meu caro. Foi um prazer e obrigado pelo espaço. Sempre um prazer poder dividir um pouco dessa história maluca que a gente está vivendo e do nosso objetivo, trazer mais pessoas para ajudarem o país. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o Ivan? Cara, eu adorei conhecer um pouquinho da história dele e conhecer principalmente a plataforma Educar. Eu acho que faz toda a diferença você acessar. Se você conhece alguém e que esteja falando, poxa, eu acho que eu tenho um tio ou uma tia, um primo, uma prima, que poderia se beneficiar, cara, compartilhe essa plataforma, não custa nada. Vou deixar até o link aqui na descrição para facilitar a tua experiência. E se você chegou até aqui, um comentário sempre faz bem, né não? Compartilha esse episódio. Esse episódio nunca termina por aqui e a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?